de oração e vamos entrar. Ai, deixa eu ver aqui. Nosso querido e bondoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade de nos encontrarmos e podemos aqui, Senhor, ler a tua palavra e tentar entender aquilo que o Senhor quer também para nós nos dias de hoje, aquilo que a tua palavra quer nos ensinar. Por isso te pedimos a bênção do teu Espírito Santo para que ele venha sobre nós e venha abrir os nossos olhos, tanto os nossos olhos físicos como também os nossos olhos espirituais, para entender a tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Eu escolhi para a gente ler, né, que é uma das leituras que a gente tem feito. Nós terminamos o livro de Marcos esses dias, na leitura diária. Estamos agora em Lucas, né, para quem está fazendo todos os dias a leitura. Então, eu quis pegar, como nós estamos no momento da Quaresma, eu quis pegar, então, algum texto que tem a ver com esse momento, e aí aproveitei e peguei do livro de Marcos, para a gente poder estar lendo, estudando, para entender um pouco mais sobre esse período da Quaresma. E hoje eu escolhi o texto de Marcos 8, os versículos 27, o final. Marcos 8, 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então, ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse: se alguém quer após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Então, eu achei... Boa noite, Regina. Regina entrou, Henriqueta, Simone. Sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Boa noite. Boa noite, Henriqueta. Que bom ouvir sua voz, Henriqueta. Depois da cirurgia, agora é a primeira vez que a gente se encontra. Ela veio na reunião de oração também. Ela estava na reunião de oração terça-feira. Eu estava numa outra reunião. Você estava na outra reunião. Então, como eu comecei a dizer antes, né, nós estamos no período da Quaresma e antes, né, de iniciar a Quaresma, a gente colocou uma entrevista do pastor Emílio
e agora eu não sei o sobrenome, falava sobre o jejum da Quaresma, sobre o jejum de aqui que eu ponho e sobre esse período. Então, hoje, eu quero falar, então, um pouco sobre essa pergunta de Jesus, né, aos discípulos. Ele começa a perguntar aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Né? Quem sou eu? E aí os discípulos disseram, alguns falam que o senhor é o João Batista, outros dizem que o senhor é o Elias, profeta Elias, ou um outro profeta. E isso era o que estava, né, na boca do povo, porque Jesus curava muitos enfermos, expulsava demônios, mas aí Jesus, não satisfeito com essa pergunta, ele então se vira para os discípulos e pergunta diretamente para eles, e vocês? Para vocês, quem eu sou? E aí novamente, a gente fala aqui da figura de Pedro, né? Porque Pedro é aquele que sempre, é aquele aluno, né? Que levanta sempre o dedo e responde, é corajoso, né? Não tem medo de errar. Mas o Pedro responde, assim, movido pelo Espírito Santo. O Pedro responde, tu és o Cristo. Em outros evangelhos fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Cristo significa ungido, né? Divino, vindo de Deus. E nesse momento, quando Pedro responde, Jesus diz, não conta para ninguém, né? Não conta para ninguém, vamos deixar aqui só vocês, por enquanto. Ou seja, Jesus curava muitos enfermos e expulsava demônios, mas Jesus sempre, quando os demônios ou quando a pessoa que era libertada, curada, Jesus sempre falava, não conta para ninguém, não espalha, né? Mas as coisas, quando são muito boas, a gente não consegue, às vezes, segurar como um segredo. E mesmo Jesus pedindo para não ser alardeado aquilo que ele fazia, as coisas iam se extrapolando, as notícias de que ele fazia muitos milagres, curava muitos enfermos. E assim, Pedro, então, responde, movido, então, pelo Espírito Santo. E eu acho muito interessante como que Jesus, para poder partir para a frente do ensinamento com os discípulos e também com a multidão, a primeira coisa que ele precisa, a primeira lição que os discípulos precisam aprender é responder quem era Jesus. Quem era Jesus para eles. Não aquilo que o povo dizia, mas o que eles diziam, o que eles realmente que andaram com Jesus durante ali aqueles 3 anos, aprendendo de Jesus diariamente, né? Eles conviviam com Jesus. Então, a primeira lição era eles saberem quem era Jesus. E agora que os discípulos têm certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus começa agora para a segunda lição. Qual que é a segunda lição? A segunda lição agora é começar a preparar os discípulos para o sofrimento, aquilo que Jesus iria passar na cruz. Ele iria ser traído, abandonado pelos seus discípulos, negado, né, pelo próprio Pedro, e por assim vai, um monte de coisa. E quando Jesus começa a falar sobre a cruz, sobre a necessidade que o Filho do Homem, o Filho de Deus, tinha que passar, Pedro, então, não gosta daquilo. E chama Jesus à parte e começa a dar uma lição. Jesus, não é assim, não. Você não tem nada que ir para Jerusalém. Olha, você veja como Pedro é abusado, né? Ele era corajoso, o mesmo que fala e
responde, mas ele também quer ensinar para Jesus, olha, agora que nós sabemos que tu és o Filho de Deus, vamos logo instaurar esse reino. O Senhor é rei e nós vamos ser o quê? Os ministros, né? Os discípulos, então, vamos ser os ministros do rei. Até há uma discussão, né, entre dois discípulos, quem era o maior, né, quem deveria sentar à direita e à esquerda de Jesus. Veja só, quando começam a ver que ele era o Filho de Deus, então, quem sabe, vai sobrar para nós, né? Um lugarzinho do lado dele. Mas Jesus, então, dá como é que fala? Uma dura no Pedro. E fala assim, arreda-te, Satanás, né? Porque em alguns dos evangelhos fala, tu és para mim uma pedra de tropeço. Veja só, o Pedro que há poucos momentos anunciara que Jesus é o Filho de Deus, agora ele tem que escutar de que ele não estava pensando como Deus pensa, e sim como o ser humano pensa. Veja bem, será que nós escolheríamos passar por uma situação difícil se a gente pudesse escorregar fora daquilo? Nós não iríamos também querer. Eu acho que Pedro, por amar muito a Jesus, ele achava que devia ter outro jeito, né? De Jesus cumprir a missão sem que ele passasse pela humilhação, pela dor, pelo sofrimento, pela zombaria, que fosse rejeitado pelos principais sacerdotes. E aí, Pedro não consegue esse plano de Jesus. E ele começa, então, a dar uma chamada de atenção, e Jesus chama a atenção de volta de Pedro, dizendo que ele não está pensando como Deus, e sim pensando como ser humano. Mas, ao contrário, né, dos nossos olhos, né, que os nossos olhos mortais, a gente podia pensar, assim como os discípulos, os sacerdotes, achavam que iriam destruir Jesus, matando ele e morrendo ele na cruz, que assim a missão dele estaria fracassada. Ao contrário, Deus usa, né, e cumpre o seu plano de salvação através de Jesus, passando por todo aquele sofrimento da cruz, que significava zombaria, escárnio, derrota, e ao contrário, Deus faz com que o maior de todos os milagres acontece justamente no lugar onde a gente menos imagina, que é a cruz de Cristo. Então, ali na cruz, Deus operou o maior de todos os milagres, que era a salvação de todos aqueles que viessem a crer em Jesus. E ali se dá a revelação do amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. Pedro, naquele momento, não entendeu a atitude de Jesus. E acredito que se nós estivéssemos também ali perto de Jesus, se fôssemos um de nós, talvez agiríamos também como Pedro. Se tivéssemos coragem, né? Iríamos também reprová-lo. Mas Jesus, ele tem certeza daquilo que Deus havia planejado e aquilo que era a vontade de Deus na sua vida. E aqui eu fico pensando, né? Como que, às vezes, em muitas situações, nós também não parecemos com Pedro. Quando a gente também, às vezes, querendo nos proteger ou proteger aquelas pessoas que a gente ama, a gente quer o caminho mais fácil, né? Era o que Pedro queria. Ele queria o caminho mais fácil. Mas Jesus joga um balde de água fria em Pedro, na expectativa que ele tinha desse reino que Jesus vinha instaurar. Jesus estava sempre falando no reino de Deus, que o reino de Deus é chegado. Só que, para os discípulos,
esse reino significava governo, mudança de governo, mudança de rei, porque eles viviam sob o domínio romano. E eles esperavam, os judeus esperavam um rei que viesse para reivindicar um reinado e botar para fora aqueles reis malvados que cobravam altos impostos e dar de novo um lugar para o povo judeu, o povo de Israel. Mas o reinado de Jesus é totalmente diferente, não segue o rumo humano como nós. E Jesus ensina aos seus discípulos, né, que no reino dele não é dessa forma, que as pessoas, como no governo comum, onde as pessoas sentam em lugares altos e governam, mandam, né, quem está no governo mandam nas pessoas, no povo, mas Jesus ensina que aqueles que deveriam ser, que seriam os maiores, deveriam ser aqueles que servem, né? Aqueles que estavam prontos para servir a Deus e ao povo. E Jesus dá a demonstração de maior humildade, que é lavar os pés dos discípulos, né? Isso mostrando que ele, como Senhor e Filho de Deus e Salvador, ele se coloca de uma forma tão humilde, tão como um escravo, para poder servir os seus discípulos. E dizem para eles: olha, vocês não entendem agora o que eu estou fazendo. Vocês só vão entender depois, né? Quando tudo isso acontecer, quando acontecesse a morte de Jesus, a ressurreição, assim eles iriam compreender a forma, que reino era esse que Jesus estava ensinando. E para tudo isso, era necessário muita paciência, porque eles iriam passar por muitas provações, por muitas tentações. A diferença é que, quando nós estamos alicerçados na rocha, que é Cristo, e firmados na palavra de Deus, nós podemos vencer as provações, as tentações e as dificuldades, assim como Jesus venceu com paciência, humildade, a tortura, o deboche e a morte na cruz, porque ele tinha profunda confiança nos planos de Deus, o Pai, que tinha para toda a humanidade. E no final do capítulo 8, Jesus conclui o seu ensinamento junto à multidão e aos seus discípulos, falando do preço do discipulado, que o preço do discipulado não é uma vida cheia de glória, mas, ao contrário, uma vida cheia de abnegação e serviço, que é renúncia, negar a si mesmo e entregar-se ao serviço de Deus e do próximo. Entregar a proposta do reino de Deus é perder a vida para ganhá-la. E enquanto muitos querem viver hoje, né, os prazeres da carne, numa vida sem sacrifício, sem renúncia, preferem um caminho largo. Mas o caminho que leva ao Pai, que leva a Deus, é o caminho estreito, cheio de dificuldades, cheio às vezes de pedras, né, altos e baixos, mas a diferença é que nós não andamos na escuridão, mas nós temos a luz de Jesus que vai iluminando o nosso caminho e nos dando força e clareza para caminharmos e não estarmos sozinhos, não cairmos na tentação e nas provações e nem ficar na escuridão. E eu vejo que nesse período da Quaresma, precisamos pensar nesse Cristo que caminha a caminho da cruz, né? Do negar a si mesmo, que não é fácil negar a nós mesmos, negar os prazeres, negar, viver uma vida de sacrifício. Não é fácil. É muito mais fácil a gente estar num lugar onde todas as coisas são fáceis, né? Onde tudo se resolve com facilidade. Mas o caminho de Jesus na cruz não foi um caminho fácil, foi um caminho muito difícil. E ele cumpriu porque ele era
o Filho de Deus, e ele sabia dos planos do Pai. E nós podemos também, nesse mundo, enquanto estivermos nesse mundo, também passamos por todas as dificuldades, mas temos certeza que Cristo vai conosco e ele vai abrindo as portas, iluminando o nosso caminho, dirigindo as nossas vidas para não cairmos na tentação e não ficarmos caídos nas dificuldades da vida. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação que queria fazer a respeito do texto? Acabei falando bastante. Alguém se viu aí parecido com Pedro, com os outros discípulos? O que é viver desse caminho da cruz, de renúncia? Noemi, Sim. Às vezes eu me identifico com Pedro, às vezes eu me identifico com Pedro, né? Nesse texto, principalmente, eu entendo que o desejo de Pedro era proteger o seu mestre, mesmo que para isso eu tivesse que entregar. Então, às vezes eu me identifico, às vezes só que a gente tem que tomar cuidado para não fazer essa proteção de forma errada, né? Porque mesmo com a intenção de proteger, ele usou uma estratégia violenta e errada, né? E cortou a orelha do soldado. Então, às vezes a gente protegendo os nossos queridos, às vezes eu me identifico com Pedro nesse sentido. Aham. É verdade. Eu também, né? Eu acho que às vezes a gente pode ser um pouco Pedro, no sentido de querer sempre proteger até mesmo os nossos filhos, né? A gente às vezes não deixa eles crescerem, né? A gente não quer que eles passem pelas dificuldades que nós passamos, a gente quer proteger, e às vezes eles acabam não crescendo, né? Quando a gente super protege. E eu acho assim, Pedro, por amar Jesus, ele queria proteger, né? E ele achava que aquilo que Jesus estava dizendo não era algo que deveria acontecer, né? Ele sendo filho de Deus, ele não deveria passar por aquilo. Mas é porque na nossa lógica humana, a gente não consegue ver os planos de Deus, porque a gente só enxerga quando a gente enxerga pelo Espírito, né? Quando Pedro falou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ele falou movido pelo Espírito. Quando ele falou que não, chamou ele do lado, ó, não é bem assim não, você não vai para lá não. Você sabe que se eu for lá, o bicho vai pegar. Então, nesse momento, ele estava na carne, falando, né, no seu desejo carnal, que também a gente faz isso também, não faz? Muitas vezes. E aí, quando Jesus fala arreda-te, Satanás, no sentido assim, não vem tirar, né, me tirar do plano que Deus tem para mim. Porque o que eu tenho que fazer, eu não posso desviar, né, desse caminho, porque é a vontade do Pai. É aquilo que você sabe o que você tem que fazer, mas que outras pessoas acham que não precisa, né? Mas Jesus sabia o porquê de tudo aquilo. E eu fico assim pensando que em vários momentos do caminho de Jesus, e quando ele curava enfermos, expulsava demônios, os demônios sabiam quem era Jesus, né? Olha, você fala, quantas vezes eles falam pela boca dos demônios, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falava, cala a boca, fica quieto, né? Então, quer dizer, até Satanás sabe quem é Jesus. Até Satanás. Então, mas o saber não significa só saber quem é Jesus.
mas também fazer aquilo que é a vontade dele, né? E Jesus fala aqui, né? Que adianta o homem, né? Quer dizer, o ser humano ganhar o mundo inteiro, ter o poder, ter riqueza, ter tudo que o dinheiro pode comprar e perder a sua alma, né? O que daria o ser humano em troca da sua alma? Quer dizer, nada nesse mundo, nenhum dinheiro no mundo vai comprar a nossa salvação, porque a nossa salvação já foi conquistada por Cristo, na cruz, e não foi por dinheiro, né? Mas foi por amor, né? Foi um sacrifício de amor, né? Foi um amor sacrificial, um amor que se entrega, que se doa para quem não merece, né? Porque nós, seres humanos, longe de sermos perfeitos, né? Longe. Aliás, muito imperfeitos nós somos. E perfeito é só Deus. Mas o que eu queria é que a gente pensasse nesse período de quaresma, que a gente respondesse para nós, né? Eu sei quem é Jesus, né? Mas eu tenho caminhado com ele o caminho da cruz? Ou eu quero só o caminho da glória? Né? Tem gente que prefere ir para uma igreja cheia, né? Onde tem todos os grupos organizados, louvores, uma igreja que não tenha problemas financeiros, que tem uma equipe de louvor, que tem tudo funciona bem, né? Essa igreja existe, Noemi? Oxe, para alguns que gostam só de ir para participar, né? E sentar no banco, talvez. Mas eu acho que Deus nos chama, né? De muito Simone, a fazer diferença, né? Onde a gente está. não, ontem eu tive uma conversa com a Simone e o texto de hoje está me respondendo a pergunta: a proteção a quem e como? Não foi? A Simone ouviu? Acho que sim. Eu ouvi mesmo, tá vendo como Deus fala com a gente? Eu estou rindo porque foi muito engraçado. A minha proteção não adianta, né? O que tem que acontecer, acontecerá. Independente da minha vontade. É verdade. Tá vendo? O meu Pedro foi controlado hoje. Às vezes eu também, viu, Roni? Às vezes eu também tenho que me segurar muito, porque eu sou mãe afoita com os meus filhos, e às vezes eu falo algumas coisas e falo assim, mãe, eu já sou adulto, não preciso de você ficar falando isso, isso, isso. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Esses dias mesmo eu estava falando com o Cláudio, estou ficando quieta agora, vou deixar. A gente fala que vai deixar e passa um pouquinho, a gente tenta de novo. E você consegue? Porque eu estou tentando, faz tempo que eu estou tentando, mas... Eu também estou tentando, Roni. O meu Pedro, de vez em quando, aflora. Eu sei disso, eu sei. Mas às vezes acontece mesmo, né? Mas eu ia falar, né, que na minha adolescência eu li um livro que falava assim, floresça onde você está plantado. E eu não sei quem já leu esse livro, era um livrinho bem fininho, que eu lembro, né, que eu li ele e eu fiquei impactada, né, porque ele falava assim, que às vezes aonde você está pode ter diamantes, né? Às vezes você fala assim, eu estou sempre cavando no quintal do outro, pensando que o diamante está lá, né? E às vezes esqueço de olhar no meu próprio quintal que o diamante pode estar ali onde eu estou, né? E eu achei, nessa época, eu achei muito, muito significativo para mim, porque às vezes a gente quer buscar longe, que é lá que está a bênção, né? E a bênção, às vezes, está ali, aonde a gente está. É só abrir os olhos, porque tem hora que a gente não consegue ver, né? Essa bênção de Deus
e as riquezas que ele mostra para nós no lugar onde nós estamos, né? No nosso quintal, na nossa igreja, com todas as imperfeições que ela tem, com todas as dificuldades financeiras, todas as situações, mas quem sabe não é ali que você faz falta, que você faz diferença. Porque num lugar onde já tem tudo arrumado, você só vai ser mais um para sentar, né? E ouvir. Mas aonde a gente está, onde a gente é necessário, né? É muito importante. Tem uma frase que eu anotei há um tempo atrás, nem sei onde eu anotei, mas eu gravei. Torna-te necessário a alguém. Eu achei isso muito interessante. Torna-te necessário a alguém. É muito importante quando a gente se torna necessário, né? E, às vezes, essa necessidade pode fazer muita diferença na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. E é isso que é importante, tornar-se necessário, né, a alguém. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Ou uma colocação também? Se não tem, então nós vamos encerrar. Peço para Simone, você ora para nós, Simone? E agradeça, né, a Henriqueta está aqui, eu agradecer a presença dela e também agradecer a Simone, a Roni falou, né, da Dileia, quer dizer, que ela passou pela cirurgia, foi 5 horas de cirurgia, mas que ela está bem, né, então que Deus continue, né, colocando a mão dele abençoadora sobre a vida dela. Eu fiquei pensando hoje, né, principalmente porque ela tem uma filha adolescente, que foi minha aluninha, né, que hoje já é adolescente, e que precisa tanto da mãe, né? Então, que Deus tenha misericórdia, abençoe que ela possa ter uma boa recuperação e que a Henriqueta continue tendo uma boa recuperação também. E a Maristela, né, que Deus continue abençoando para que ela possa também ir recuperando no hospital e em breve a gente possa vê-la também conosco. Querido Deus e bondoso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina a cada dia, Senhor. Obrigado pela vida da pastora Noemi, Deus, que tem se disposto, ó Deus, às quintas-feiras, a estar trazendo para nós a reflexão do dia. Pai, obrigado pelo Teu ensinamento, Senhor. Eu sei, ó Deus, que Pedro foi um dos discípulos que mais cresceram e aprendeu, né? E eu te agradeço, Senhor, porque muitas das vezes também erramos, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor quer sempre nos ensinar. O importante é estarmos perto do Senhor, querendo aprender e principalmente obedecer. Pai, muito obrigado pela Tua palavra esta noite, Deus. E, querido Deus, quero colocar também diante do altar do Senhor, que já está a vida da Maristela, Deus, pedir ao Senhor que esteja cobrindo a Senhor com a Tua proteção e com o Teu cuidado, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando, Deus, na recuperação dela, que ela possa logo, Deus, estar contando a vitória dela, Deus, porque hoje nós temos aqui já a Henriqueta, Senhor, que passou pelo procedimento cirúrgico e hoje está aqui, ó Deus, juntamente conosco para te louvar e te agradecer pela resposta, Senhor, pelo cuidado, pela provisão. Deus, que ela possa continuar, ó Deus, essa recuperação, fazendo tudo direitinho como os médicos orientam, para que logo, Senhor, ela possa ter a sua vida normal, ó Deus. E também a Dileia. Obrigado, Senhor, por esse processo em que ela está passando. Muitas das vezes não entendemos e até às vezes reclamamos, mas nós sabemos que tudo que passamos e que passamos é pela permissão do Senhor. O Senhor muitas das vezes nos livra do problema, mas muitas das vezes nos permite viver essa situação. E com isso, o Senhor, com certeza, ela vai testemunhar, ó Deus, o cuidado, as pessoas que ela vai conhecer nesse período,
as pessoas que ela poderá ajudar amanhã com a experiência que ela teve. Deus, eu sei que tudo é propósito do Senhor, o Senhor está à frente de tudo e por isso nós te agradecemos. Pai, coloco cada vida que aqui está do outro lado da tela, peço que o Senhor cubra com a tua proteção e o teu cuidado, que possamos ter uma noite tranquila de sono. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Você pode dar a bênção, Cláudio? Que o Deus, nosso Pai Criador, Jesus Cristo, o Filho e o nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, nosso Consolador, nos acompanhe nessa noite, esteja com todos nossos familiares, hoje e sempre. Amém. Então, um bom final de semana para vocês.